Meus irmãos, graça e paz de Jesus a todos. Vamos abrir a palavra do Senhor, ainda de pé, no Evangelho segundo o relato de Mateus. Então, vamos abrir em Mateus, capítulo de número 7. Nós vamos ler a uma só voz, do verso 24 ao 27, poucos versos, né? Um texto sobejamente conhecido da Igreja de Jesus. Essa é a última palavra de Jesus na propositura do ensino do Sermão da Montanha. Então, ele fecha o Sermão do Monte, trazendo essa palavra aos seus ouvintes. Mateus, capítulo 7, verso 24 ao 27, os quais vamos ler juntos. Leiamos o texto, queridos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar? Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, a qual lemos, e desejamos que agora, pelo poder do Espírito Santo que nos é outorgado pelo Senhor, essa palavra venha produzir frutos no nosso coração. Possamos sair daqui edificados por ela, firmados nela, e possamos praticá-la. Esse é o nosso desejo, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Os amados podem se assentar, permanecendo com suas Bíblias, por favor, aberta. Meus irmãos, todos nós conhecemos uma expressão popular que diz assim, um dia a casa cai, né? Um dia a casa cai. E normalmente essa é uma expressão que ela é utilizada em situações em que alguma coisa ela começou de forma errada. E a tendência é que ela vá terminar também pior ainda. Nós sabemos que, à luz do texto bíblico, o que Jesus aqui está propondo nessa última fala, né, de um ensino que ele vem trabalhando e que ficou registrado em 3 capítulos, o 5, o 6 e o 7, desse relato de Mateus, ele vai fechar esses ensinos deixando claro que a nossa vida ela é feita de construções. Mas a nossa vida ela é feita de construções, mas também de escolhas. Porque somos nós que escolhemos o tipo de material que vamos utilizar na nossa construção de vida, o tipo de matéria-prima. Mas também, e isso é o que mais impressiona, é o tipo de solo, sobre que fundamento nós vamos firmar as nossas escolhas. E aí, Jesus deixa claro que o nosso relacionamento seja um relacionamento com Ele mesmo, na dimensão do relacionamento com o Pai, com Deus, como também na dimensão do nosso relacionamento com as pessoas. Nosso relacionamento pode ser comparado à manutenção de uma casa que precisa sempre estar em dia, que precisa sempre estar toda arrumada e bem preparada para não acumular situações problemáticas que possam ter irreversibilidade, ou seja, esses problemas eles já não tenham mais como serem
contornados. E Jesus aqui nesse texto fala de dois homens que fizeram suas casas de forma assim, normalmente. Dois homens que se aplicaram num empreendimento que, segundo o relato do mestre, é um empreendimento nobre, é um empreendimento importante. E o texto diz que houve uma diferença básica aqui. Talvez utilizaram da mesma mão de obra, de materiais, de material básico para a construção das suas casas de forma, assim, muito iguais. Mas a diferença aqui é que um constrói sobre a pedra, sobre a rocha, e o outro não. O outro ele vai construir sobre um local sinuoso, sobre areia. Então, Jesus deixa bem claro aqui que há uma diferença quanto ao fundamento, né? Eu queria refletir um pouco com vocês sobre esses dois fundamentos e trazendo aqui para a nossa aplicação, para o nosso crescimento espiritual, 4 pilares que eu vejo aqui que sustentam a família comparados à edificação de uma casa, como se fossem, na verdade, 4 colunas. Então, eu queria compartilhar com vocês sobre o seguinte tema: pilares bíblicos que sustentam a minha família. Pilares bíblicos que sustentam a minha família. Nós estamos encerrando o mês do lar, esse é o último domingo do mês de maio, e nós temos preocupado, né, não só o pastor, mas tivemos domingo próximo passado uma palavra muito profunda, muito boa do nosso presbítero Sérgio Nascimento, também pela manhã, nos fazendo refletir sobre a importância de vivermos um lar segundo a vontade de Deus, segundo o direcionamento de Deus. E o primeiro pilar dessa construção que Deus nos chama para participar e sermos por Ele orientados, para que possamos construir o nosso lar sobre essa rocha, é a fé justamente como fundamento. Esse é o primeiro pilar, a fé como fundamento, porque a primeira coluna de sustentação de uma família é a fé. E é interessante que Jesus começa aqui no texto a descrever esses dois homens. E ele declara logo no início do versículo 24, que aquele que ouve, quem é aquele que ouve? É aquele que dispõe justamente de uma capacidade de desenvolver a fé, porque em Romanos 10, 17, diz a Bíblia que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Perceba, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E Jesus deixa aqui bem claro que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O que Jesus está dizendo para nós nessa manhã é que sem fé, a nossa família, a minha e a sua, elas ficam enfraquecidas, porque a fé é o firme fundamento, diz o autor também da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. E nós temos visto, meus irmãos, você deve ter observado isso, você deve ter notado isso na sua caminhada como pessoa, e eu não estou dizendo isso só dentro da igreja, não, e muitos lares estão esmorecendo, muitos lares estão desabando. Por quê? Porque não há um cultivo, não há uma preocupação em se alimentar e se retroalimentarem no dia a dia de uma fé. E é essa fé que vai nos preparar, e essa fé que vai nos aperfeiçoar e vai nos fundamentar para os dias difíceis, para os dias tempestuosos. A Bíblia nos fala aqui no ensino de Jesus, a partir do verso 25, que essas duas casas, né? Agora ele trata primeiro da casa que está fundamentada na rocha, depois ele vai falar da casa que foi construída sobre a areia, mas ambas estão sofrendo quando a chuva cai,
Ambas estão sendo afetadas pelo transbordar dos rios. Diz o texto no verso 25 que os ventos sopram e dão de forma impetuosa contra essa casa. E essa casa, que é fundamentada na rocha ou sobre a rocha, ela, diz o texto, ela não cai. Justamente porque ela está estabelecida sobre um lugar inabalável. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina, no texto de Romanos 10, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e nós precisamos entender que para superar as tempestades da vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, nós precisamos ter o nosso coração alicerçado nas Escrituras Sagradas. Por isso, a fé precisa ser esse primeiro fundamento, porque assim como esses dois homens da parábola de Jesus constroem suas casas, um sobre a areia, outro sobre a rocha, a Bíblia diz que aquele que construiu sobre a rocha, ele não sofreu avaria, ele não sofreu perturbação. Claro, penso eu, que diante da tempestade, diante do movimento dos ventos, diante de todo aquele quadro, que era um quadro tempestuoso, assustador, aquele que está na sua casa, construída sobre a rocha, ele está ali, passando por todo aquele revés. Mas a casa não é abalada, ele sabe que a sua casa foi fundamentada em lugar seguro. Não há um lar aqui sequer, nem o lar dos nossos ouvintes que estão em casa ou em qualquer outro lugar, não seja um local onde essas tempestades elas não sobrevenham. O que a Bíblia diz e ensina para a gente é que se a nossa família não estiver alicerçada através da fé, de uma fé cultivada em Deus, ela vai se enfraquecer, ela vai se tornar vulnerável diante de toda e qualquer tempestade que venha a soprar contra ela. A grande diferença, e nos mostra o texto aqui, é que quando a nossa vida e o nosso lar está alicerçado na fé inabalável em Jesus Cristo, nós podemos enfrentar o dia mal, sabendo que Ele está conosco e sabendo que Ele nos dará o escape. Ele estará sustentando a nossa vida. Por isso, meus irmãos, a Bíblia diz para a gente aqui que todo aquele, pois, que ouve as palavras do Senhor e as pratica, será comparado como um homem prudente. Contrário a isso, diz o texto aqui, no verso 26, que aquele que ouve as palavras e não pratica será comparado a um homem insensato, a um louco, que edifica a sua casa sobre a areia. E aí, quando vem a tempestade, as tempestades da vida, essa casa, essa vida, essa família vão sofrer um revés muito forte. Então, em primeiro lugar, para que você possa construir a sua vida e a vida da sua família de forma ordenada, de uma forma segura, mesmo sabendo que você não está livre de passar pelas intempéries da vida. Mas saiba que o primeiro pilar bíblico para sustentar a sua família é a fé. Você tem sido um agente dessa fé dentro da sua própria casa? A grande questão é que quando nós utilizamos da fé, nós não estamos sós. Porque o autor e consumador da nossa fé se chama Jesus Cristo. E Ele é que faz a diferença. E Ele é quem nos sustenta, Ele quem nos abraça, é Ele quem vem nos conforta. E a palavra conforto vem de com força. Ele que vem com poder. Mas nós precisamos nos conectar a Ele através da fé. Esse é o primeiro pilar, é o primeiro fundamento. Mas nos diz o texto que a sabedoria ela vem de Deus. Além da fé, a sabedoria ela é um segundo pilar, porque a Bíblia mostra que dois personagens desta parábola, desta palavra que Jesus traz, encerrando o Sermão do Monte, são denominados de homem prudente e homem insensato. São duas classes de pessoas diferentes aqui representadas.
Mas o que fez a diferença entre um e outro, diferencial, foi a sabedoria. E se você deseja ser esse homem sábio como marido, essa mulher sábia como esposa, esse filho, essa filha que tenha essa sabedoria inspirada nas palavras de Jesus, você precisa ouvir atentamente os ensinamentos sábios do Senhor. Lembra que eu falei sobre escolhas? Um escolhe um tipo de solo, de terreno, o outro escolhe outro tipo. Um vai para um lugar seguro, um lugar com estabilidade, outro num lugar instável, movediço, arenoso. As nossas escolhas vão determinar aquilo que podemos empreender e construir com sucesso sob a direção do Senhor. Porque uma família, ela precisa da sabedoria que vem do alto na tomada de suas decisões. E um dos motivos que vai levando muitos lares à derrocada, vai levando muitos lares a se perder, a se dissolver, a serem impactados negativamente pelas tempestades dessa vida e sucumbirem, é justamente a falta de sabedoria. E a Bíblia diz lá, no Salmo 111, versículo 10, que existe algo aplicado a esse princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor. Diz o texto, através do salmista, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e revela prudência a todos os que o praticam. Meus queridos irmãos, um dos motivos que tem faltado no meio dos nossos lares, isso tem levado muitos lares à ruína. Essa falta de sabedoria que tem como princípio o temor do Senhor. Quando as pessoas não respeitam mais a Deus, quando as pessoas, ao se reunirem dentro de casa, seja para ver um programa de televisão, seja para assistir uma série, seja para o momento em que sentam-se à mesa para uma refeição, seja em qualquer âmbito da sua caminhada dentro do lar, quando elas não têm o temor do Senhor, não há sabedoria. Quando elas não honram o Senhor, sabendo que o Senhor está entre elas, os nossos alicerces começam a ser ruídos. E nós não podemos colocar isso na conta de Deus. Quando houve aquele acidente, ou aquele desastre, ou aquele atentado lá nos Estados Unidos com as Torres Gêmeas, perguntaram à filha de Billy Graham, o que é que aconteceu? Uma nação que sempre falou de Deus, o pai dela foi assessor na Casa Branca, foi conselheiro de presidente, o maior pregador do século XX, Billy Graham. Perguntaram a ela, onde está esse seu Deus que seu pai tanto propagou em nosso país? E a resposta dela foi tácita. Ela disse, vocês, como Estado, baniram Deus das universidades, dos ensinos, nas escolas, nos high schools. E Deus, como um cavalheiro, em sua educação e elegância, Ele fez o que vocês queriam. Se retirou. Falta de temor. Falta de temor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando uma família não tem o temor de Deus, torna-se ou tornar-se-á difícil obter sabedoria para lidar com os problemas mais difíceis, com os desafios mais complexos dentro de casa. Não há um lar aqui sequer, a começar do meu lar, que nós não dependamos do Senhor e não tenhamos que ter a humildade de reconhecer que precisamos nos curvar diante dEle, precisamos buscar a sabedoria que vem dEle para todas as áreas da nossa vida, para que a nossa família seja fortalecida diante dos momentos mais angustiantes
palavra do Senhor diz, lá no finalzinho de Mateus, esse mesmo evangelho, Jesus faz uma promessa para os seus. Ele diz: eu vou estar com vocês todos os dias, até que tudo se acabe, até a consumação dos séculos. E por que ele faz essa promessa? Porque ele espera que os seus filhos, seus servos, andem com ele e esperem com sabedoria. Meus irmãos, mas também há um outro pilar aqui. E esse pilar se chama obediência, e obediência à palavra de Deus. Porque o texto diz, no verso 24 ainda, mas vai para o verso 26, no verso 24 ele diz que todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente. Mas no verso 26 ele diz assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica será comparado a um homem insensato. Ou seja, existe a diferença muito clara entre aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor porque a obedece, e aquele que ouve e não a pratica porque desconsidera, desobedece a palavra do Senhor. Então, existem aspectos aqui que diferenciam esses dois homens em suas casas. E a diferença está em optar ou não em obedecer a Deus. E aí, meus irmãos, não adianta apenas uma família ser religiosa. Não adianta uma família apenas ter alcunha, que é o nosso caso, de uma família presbiteriana, de uma família evangélica. Não adianta termos sido batizados na igreja, de termos o nosso nome arrolado no rol de membros de uma igreja, porque nós precisamos entender que é necessário não vivermos uma fé nominal, dizer que temos fé. Essa é uma fé religiosa. Dizer que eu tenho fé e eu não vejo a aplicação e os resultados disso no meu dia a dia, na construção dos ideais de Deus para a minha casa, na minha postura enquanto marido, na minha postura enquanto esposa, na minha postura enquanto filho ou filha, enquanto pai, enquanto mãe. Nós precisamos viver uma fé genuína. Lá em Tiago, capítulo 1, 22, fala sobre isso. Nós precisamos entender, meus irmãos, que todos nós vivemos uma fé genuína, verdadeira em Cristo, porque nós o conhecemos. Porque nós não o conhecemos só de ouvir falar, mas nós temos lido a respeito dele, temos procurado aprender a respeito dele e temos colocado em prática tudo aquilo que temos recebido dele, a começar dentro da realidade do nosso lar, da nossa própria casa. Quando nós obedecemos a Deus, nós conseguimos vencer os grandes desafios através da obediência. Não é fácil. Você sabe que não é fácil. Mas quando nós temos o Senhor nos dando essa orientação preciosa, e quando nós acatamos, nós colocamos isso em prática, isso faz toda a diferença. Mesmo que o seu sentimento nessa manhã, eu não sei como é que está o seu coração, como estão as suas emoções para dentro das coisas que dizem respeito ao seu convívio em família. Mas eu quero que você saiba de uma coisa, e isso a Bíblia nos instrui, que mesmo que os seus sentimentos estejam abalados, quem lhe dá condições de renovar o seu amor, a sua paciência, o suporte, a tolerância, essa capacidade de enxergar aquela pessoa dentro da sua casa de uma forma em que você seja um instrumento de reconstrução na vida dela, isso só o Senhor pode fazer, Ele fará. Lá em Marcos, no capítulo 12, versículo 31, há uma ordem. Jesus diz que nós devemos amar o nosso próximo. E a pessoa mais próxima a você é aquela com a qual você convive dentro da sua realidade em família. Eu posso ser uma bênção fora da minha casa, lá no meu local de trabalho, eu posso ser uma bênção indo fazer uma palestra, eu posso ser uma bênção aonde eu for. Se eu não for bênção dentro de minha casa, tem alguma coisa errada. Se aqueles que convivem comigo não perceberem isso, tem alguma coisa errada.
O nosso próximo mais próximo é aquele que está dentro da nossa casa com a gente. Deus não disse que ia te dar o melhor marido, a melhor esposa, o melhor filho, a melhor filha. Deus não me fez essa promessa. O melhor pai, a melhor mãe. Deus não me fez essa promessa. Deus me inseriu dentro de uma família. E eu aprendi com Ele, e nós devemos aprender com Ele, que nós devemos amar essa família. Nós devemos ser instrumentos de Deus para revelar o conhecimento de Deus dentro da nossa casa. É interessante porque olhar o alicerce de uma família como tendo a obediência como esse pilar, essa coluna, isso faz toda a diferença. Às vezes nós queremos obedecer determinadas regrinhas para a vida, queremos obedecer um tutorial, porque estamos muito interessados em resolver alguma coisa, e vamos lá nas redes sociais, vamos lá na internet, e a gente é muito obedecer aquela dieta que o nutrólogo, o nutricionista, alguém passou para a gente quer obedecer muito determinadas coisas, seguir tudo aquilo direitinho. Mas o quanto estamos dispostos a obedecer a Deus? E ver os resultados práticos da ação de Deus na nossa vida, transformando os grandes dilemas da nossa casa. Isso pode levar tempo, claro. Não é no estalar de dedos. Mas o Senhor disse que estaria conosco, e Ele caminha conosco. É Jesus que nos garante isso. Isso faz toda a diferença. Mesmo quando os nossos sentimentos estiverem fracos, nós devemos amar uns aos outros em obediência ao mandamento do Senhor. O Senhor não diz, ame aquele que está de acordo com a tua vontade, ame essa pessoa, porque essa pessoa está satisfazendo o que você quer, então ame essa pessoa. Ame porque ela é simpática a você, ame porque ela não lhe causa nenhuma preocupação, ame porque ela não desafia você, ame porque ela não lhe traz nenhum tipo de problema. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz que nós devemos obedecer ao Senhor, ao mandamento do Senhor e amar a despeito de. Porque a Bíblia diz que Deus nos amou em Cristo Jesus, sendo nós ainda pecadores. Quando uma família está obediente à palavra de Deus, ela consegue vencer os grandes desafios e as grandes tempestades da vida. Porque a sua base é essa rocha, também chamada de obediência. Mas existe uma quarta e última pilastra, vamos assim dizer, uma quarta e última coluna, e essa coluna ela passa pela perseverança. Perseverança. Porque não tem uma família aqui representada que não passe por lutas, mas lutas daquelas difíceis, de tentar tirar o nosso fôlego. Se a gente parar aqui para pensar um pouquinho, cada um aqui, quais são as lutas? Qual foram as lutas? Algumas já foram vencidas, superadas, mas outras que ainda permanecem, lutas que perseveram, lutas que permanecem, né? Mas nós temos uma fé que nos faz permanecer também. Uma fé que nos leva a uma vida de obediência, que nos faz também perseverar na certeza de que nos momentos difíceis o Senhor caminha ao nosso lado. É interessante que essas duas casas do texto, elas passaram pela mesma tempestade, chuva, vento e enxurrada. Todas as duas foram provadas da mesma maneira. Eu estava esses dias vendo um pouco, eu sei que todos nós temos conhecimento, estamos acompanhando com o coração apertado, em oração, de alguma forma tentando contribuir para minimizar a dor dos nossos irmãos brasileiros, gaúchos, lá no sul. Mas eu estava ouvindo um depoimento de uma família, e a família, ela não se salvou toda, um membro da família que foi um menino, acho que o do meio, veio a sossobrar, a falecer, e eles estavam falando que eles estavam agora na esperança de, quando
a enchente, as águas baixarem, eles voltarem para a casa deles, porque eles têm conhecimento que a casa está lá, construída, foi construída em alvenaria, ela não foi levada, algumas outras casas foram levadas, né, pela forma como foram construídas, mas a deles está lá, e o chefe da família, o pai, né, o marido, ele está falando o seguinte: a nossa esperança agora, mesmo com a perda do nosso filho, é nós voltarmos para a nossa casa. A casinha está lá, foi bem construída, é o mesmo a construir, em um local seguro. Nós só não podíamos prever essa tragédia. Mas ele falou assim: não sei se a família era uma família cristã, não posso dizer isso, mas me parece, pelo testemunho, que ele dizia o seguinte: a nossa vida ela está firmada em Deus, ele dizia isso. E nós estamos consolados. E para lá vamos voltar. E vamos recomeçar tudo de novo. Aí ele falou, né, que algumas pessoas que são vizinhos não querem voltar para suas casas. Mesmo as casas, depois da água baixar, estarem relativamente intactas, né, vamos dizer assim. Mas ele falou: não, nós vamos voltar e vamos recomeçar. Porque nós cremos que Deus vai nos fazer triunfar sobre essa tragédia. E aí a gente fica imaginando, né, que toda a família, como essa família, cada um dentro da sua realidade, passa por temporais, por lutas. Mas a grande verdade, irmãos, é que quando nós estamos alicerçados em Cristo, quando a nossa fé está nele, quando a nossa esperança está nele, a força vem, e nós sabemos de onde vem. Nós só não podemos dimensionar essa força. A gente às vezes não tem como explicar. Eu sei que você já passou por lutas na sua família, na sua vida, como eu já vivi também, e só pelo poder de Deus que a gente consegue suportar, né? Lá em 1 Coríntios 13, 7, a Bíblia diz, Paulo nos informa que o amor tudo suporta. Que amor é esse? É o amor de Deus em Cristo Jesus derramado sobre os nossos corações. É um amor sobrenatural. É um amor que nos dá a certeza de que mesmo em meio a um temporal, a bonança vai chegar. E nós precisamos deixar o nosso coração pacificado, porque nós precisamos aprender a perseverar. É o que diz aqui o texto. Porque mesmo em meio às lutas, perseverar. O texto mostra para a gente que esse homem que constrói a sua casa sobre a rocha, ele persevera, ele aguarda no Senhor, quando esse dia mau chegar. Isso me lembrou, há umas semanas atrás, quando eu celebrei com a Meire os nossos 35 anos de casados, eu estava no quarto e me bateu uma inspiração e comecei a escrever uma poesia, e aquela poesia foi transformada numa canção, e o refrão da canção ficou o texto de Cantares. Porque só eu e ela sabemos as vezes em que as águas vieram forte contra o nosso amor. Quando os rios, e aqui nós temos várias formas de simbolizar esses rios, tentaram afogar o nosso amor. Mas diz o sábio Salomão, que é o autor de Cantares, pela tradição, deixa bem claro que não podem afogar esse amor. Porque existe um amor que superintende esse. É o amor gracioso do Senhor. É um amor que Ele sabe que na nossa humanidade somos imperfeitos, somos fracos, temos os nossos desvios de caráter, temos as nossas fragilidades de alma. Mas quando nós nos submetemos a Ele de forma doce, quando dizemos: Senhor, vem tratar com a gente, porque a gente não sabe como lidar com essa situação. E a gente se mantém diante dEle por graça, a gente persevera. As lutas, elas vão vir. As torrentes difíceis vão passar. Mas a nossa casa, nosso casamento, a nossa família, ela não vai sucumbir. É preciso a gente perseverar e suportar, pois as lutas, irmãos, elas não vão durar para sempre. E aí eu quero
terminar dizendo para você que quando a tempestade passar, e ela passa, meu pai dizia sempre isso para mim. Fala assim, meu filho, tudo passa. Passam os momentos de glória, de alegria, aquele momento em que você vai viajar com a família, aquela alegria, vai passar. Isso é efêmero, isso vai passar. Mas também as dores, as lutas, o luto, a dificuldade, vai passar também. Tudo passa. E é nesse momento que, quando a tempestade ela passar, você deve aproveitar esse momento de pacificação para se fortalecer. Aproveite os momentos em que tudo está tranquilo na tua vida familiar, na sua própria vida. Esse é um conselho que eu dou a vocês, meus irmãos. E procurem buscar mais o Senhor. Eu ouvi uma palavra do reverendo Ronaldo Lidório recentemente, e que ele fala justamente sobre isso, né? Nos momentos em que a gente está passando por aquela bonança, está tudo tranquilo. Ele diz que a gente deve investir a nossa vida de oração. Ele diz para a gente investir na nossa vida de oração para que a gente possa desenvolver uma espécie de reserva, uma espécie de capital espiritual por dia da angústia. Eu gostei muito disso, Davi estava até compartilhando isso também com a gente, e isso capturou meu coração. Porque nos momentos tranquilos a gente é tentado a se esquecer do Senhor. A gente é tentado a não lembrar de que Deus quer celebrar com a gente o triunfo, quer celebrar com a gente aquele momentinho que você sai para poder jantar fora, para poder fazer um passeio, para poder ver aquela série juntos, agarradinho na TV, sabe? Você está junto com seus filhos. É nesse momento que a gente tem que estar lembrando do Senhor. Senhor, que bom que o Senhor está aqui entre nós, que o Senhor está nos proporcionando isso. Gente, vamos orar aqui? Vamos orar? E você chamar da tua casa para orar com você. Aproveitar para lembrar do Senhor nessa hora. Isso mantém a nossa família unida, fortalecida. A gente sabe que não é uma tarefa fácil, mas nós estamos construindo a nossa casa sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. Então, construa a sua família sobre a palavra do Senhor. Sabe por quê? Um dia a conta chega. Um dia a conta chega. Porque quando fazemos escolhas para a nossa vida conjugal, para a nossa vida familiar, sem consultar o Senhor. Conheço um amigo que estava tão carente de encontrar alguém. Eu me lembro quando eu disse a ele isso há muitos anos, eu falei para ele, cara, espera. E ele, na carência dele, ele se precipitou. E fez uma escolha aparentemente boa, mas não era boa. Porque não havia a mesma disposição, e eu percebi isso no coração dela, como a que havia disposição no coração dele para caminharem juntos. E o casamento, passado um tempo, não durou muito. A gente precisa, irmãos, ter muita cautela. A gente precisa chamar o Senhor Jesus para se assentar conosco e dizer para a gente, mostrar para a gente, à luz da sua palavra, o que Ele quer para nós. Eu quero dizer para você e te encorajar para que o seu lar seja um refúgio de paz, um refúgio de amor, de unidade, onde Deus seja glorificado através de toda e qualquer circunstância, mesmo diante do dia da angústia. Cultive a fé, cultive a sabedoria, tenha como temor do Senhor como princípio dessa sabedoria. Cultive a obediência à palavra dEle. Persevere em chamar-os da sua casa para um tempo de oração, um tempo para buscar a Deus. Você vai ver que a sua casa, a sua família, né? Mesmo no dia em que o vento soprar forte, a tempestade vier contra a sua casa, mesmo quando as adversidades da vida ameaçarem derrubar a sua família, você vai ver o Senhor te dando escape.
Eu não sei como hoje se encontra a sua casa, mas Jesus sabe. E sempre há esperança de reconstruir. Nele há esperança viva de vencer o dia mau. Deve começar de você. Deve começar de você. Não desanime. Não esmoreça. Creia, o Senhor é com você. Não se vitime. Não olhe para você mesmo, achando que não há jeito. Olhe para as Escrituras. Creia no Senhor. Ele deu a vida por você. Ele quer te colocar em lugar seguro. Você tem que dizer, como o salmista certa vez disse: Senhor, leva-me para uma rocha mais alta que eu. E coloca nesse lugar seguro. Fortalece o meu coração na tua palavra para que eu possa fortalecer os meus também. Não desista dos seus. Não desista dos seus. Tome como exemplo o Senhor, que não desistiu de você. Porque Ele te ama. E Ele pode todas as coisas. Vamos ficar de pé.